Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, sexta-feira, dia 29, e nós estamos celebrando a terceira semana do tempo comum. E hoje também, às 19 horas, teremos o segundo dia do Tríduo de São Benedito. Ontem tivemos uma bênção de Deus que foi a nossa liturgia, nos levando a viver mais e mais a fé, a esperança, pedindo a intercessão de São Benedito por nós, por nossas famílias. Então hoje, às 19 horas, teremos o segundo dia do Tríduo de São Benedito. Você não pode perder. Vamos agora ouvir o Evangelho do dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como alguém que espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isto acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas, por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para apresentá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que, ao ser semeada na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e espalha ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus anuncia o reino de Deus. O reino anunciado por Jesus carrega uma força escondida. É a potência da pequenez, a grandeza daquilo que é descartado. Através de parábolas, Jesus vai ensinando estas coisas surpreendentes que despertam nossa fé para olhar em outras direções. Diante desta parábola, não somente desta parábola, mas o ministério de Jesus, ele vai sempre anunciar o reino de Deus, o reino de Deus. E aqui, meu irmão, minha irmã, diante desta parábola, ou melhor, parábolas de hoje, deste evangelho, Jesus vai dizer que a presença do reino acontece pequeno. O início de tudo é muito pequeno, mas que depois vai crescendo. Por isso, este evangelho, eu diria que deve nos dar uma coragem muito grande, uma esperança, uma fé, porque o reino de Deus está acontecendo no meio de nós. Mesmo diante de todas essas situações difíceis que estamos vivendo e vamos viver, apesar de toda essa situação, o reino de Deus
está acontecendo no nosso meio. Então, eu diria que este Evangelho vem nos fortalecer. Não é a força do mal que vai vencer. Não é as coisas ruins que vai dar a última resposta. Não é o mal. O que vai vencer e vence para aqueles que creem em Jesus é o bem. Não é a violência, é a paz. Não é o ódio, é o amor. Não é a falta de perdão, é o perdão. Então o reino de Deus está acontecendo no nosso meio. Que esta palavra nos ajude a aumentar a fé, a aumentar a esperança, a aumentar a confiança em Cristo Jesus. E tenha certeza, meu irmão, minha irmã, apesar de toda a situação que você esteja vivendo, o reino de Deus se faz presente. Então, se apegue ao reino de Deus e terás força para superar, vencer todos os obstáculos e ser vencedor. Que o Senhor os abençoe e os proteja. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.